Salmo 27. O Salmo poderá trazer ganho se for lido de três maneiras: como a linguagem de Davi, da Igreja e do Senhor Jesus. A plenitude das Escrituras será então revelada de modo muito maravilhoso. Charles A. Spurgeon. Versículo 1. O Senhor é minha luz e a minha salvação. Onde não há luz suficiente para que vejamos nossa própria escuridão e para ansiarmos pelo Senhor Jesus, também não há indícios de salvação. A salvação nos encontra na escuridão, mas não nos abandona ali. Não é dito simplesmente que o Senhor concedeu luz, mas que Ele é luz. Não que Ele dá salvação, mas que Ele é salvação. Charles A. Spurgeon. Alice Driver, a Marte, durante seu interrogatório, deixou todos os doutores da lei mudos, de modo que nada tinham a dizer, mas olhavam-se entre si. Então ela disse: nada mais vocês têm a dizer? Deus seja honrado, pois vocês não conseguiram resistir ao Espírito de Deus em mim, uma pobre mulher. Sou filha de um homem honesto e pobre. Não fui educada em universidades como vocês foram, mas eu manuseei o arado muitas vezes ao lado de meu pai e agradeço a Deus. Não obstante, em defesa da verdade de Deus e pela causa de meu mestre Cristo, por sua graça me firmarei contra qualquer um de vocês, na preservação e defesa deste. Tivesse eu 1000 vidas, todas deveriam ser entregues em retribuição a ele. Então o chanceler a condenou e ela retornou à prisão em alegria, em júbilo. Charles Bradbury. A grande diferença entre a luz e o olho que a vê. O homem cego pode saber muito sobre o brilhar do sol, mas este não brilha para ele. Não lhe fornece luz alguma. Então, saber que Deus é luz é uma coisa. 1 João capítulo 1, versículo 5. E poder dizer o Senhor é minha luz é completamente diferente. É precisamente outra coisa. Portanto, quando Ele é nossa luz, é também nossa salvação. Ele está comprometido a nos guiar corretamente, não apenas para nos mostrar o pecado, mas para nos salvar dele. Não apenas para nos fazer ver o ódio de Deus pelo pecado e sua maldição sobre ele, mas também para nos atrair ao amor de Deus e retirar a maldição. Meditações sacramentais. Adorável sol chamou São Bernardo. Não posso caminhar sem ti. Ilumina meus passos e equipa a mente árida, ignorante com pensamentos dignos de ti. Adorável plenitude de luz e calor, seja o verdadeiro meio-dia de minha alma. Extermina sua escuridão, dissipa suas nuvens, queima, seca e consuma toda a imundície e impureza. Divino Sol, nasça em minha mente e jamais se ponha. Jean Averlion. De quem terei medo? Uma pergunta que é a própria resposta. Os poderes das trevas não devem ser temidos, pois o Senhor, nossa luz, os destrói. E não devemos temer a condenação do inferno, pois o Senhor é nossa salvação. Charles A. Spurgeon. Não tenho noção alguma de confissão por Cristo que tenha sido tímida e dissimulada. Tais pregadores e professos são como um rato brincando e se escondendo de esconde-esconde atrás de um lambri, que coloca sua cabeça em um buraco para ver se o caminho está livre e aventura-se caso não haja ninguém, mas esgueira-se de volta se o perigo surge. Não podemos ser honestos com Cristo a não ser que sejamos ousados por Ele. Ou Ele é digno de tudo, o que possamos perder por Ele, ou Ele não é digno de nada. H.G. Salter. Versículo 2. Quando malfeitores. É um sinal esperançoso para nós quando os malfeitores nos odeiam. Se os nossos inimigos fossem homens piedosos, seria uma tristeza profunda, mas sendo malfeitores, seu ódio é melhor do que o seu amor. Charles A. Spurgeon.
Não é prato delicado para um estômago malicioso a carne de um inimigo que lhe é servida. Ela desce sem ser mastigada e é engolida por inteiro, como fazem os corvos marinhos. Sir Richard Bacon. Assim como os grandes peixes se alimentam dos pequenos, também grandes homens não sentem incômodo em sua consciência por se alimentarem de outros homens, como se alimentam de pão. Richard Sibbes. Abutres têm antipatia a aromas doces. Então, nos malfeitores há uma antipatia contra o povo de Deus. Os urubus, os abutres, eles têm nojo de aromas doces. Eles não gostam de coisas doces. Então, também nos malfeitores, nos homens maus, há uma antipatia, uma falta de amor para com o povo de Deus. Eles odeiam as doces fragrâncias de suas dádivas. Thomas Watson. Houve grande sabedoria na oração de John Wesley. Senhor, se devo contender, que não seja com teu povo. Quando temos por inimigos aqueles que odeiam os homens bons, temos ao menos este consolo. Quando temos por inimigos aqueles que odeiam os homens bons, temos ao menos este consolo. Deus não está do lado deles e é, portanto, o lado essencialmente fraco. W.S. Plumer. Versículo 3. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. O exército acampado geralmente inspira mais terror, medo, do que o mesmo exército fora da formação. Young nos fala de alguns que sentem 1000 mortes ao temerem uma. Charles Haddon Spurgeon. Felizmente para mim, vocês não podem me escurecer diante de Deus, e somente seu apreço me concede restituição e me recompensa. Tudo para o seu vilipêndio. Jan Avernon. Onde não há confiança em Deus, não haverá continuidade com Deus. Quando o vento da fé deixa de encher as velas, o navio da obediência deixa de arar os mares. W.M. Secker. Versículo 4. Uma coisa, o homem de um livro é ilustre, o homem de uma busca é bem-sucedido. Que todas as nossas afeições se conectem em uma única afeição, em que essa se estabeleça nas coisas celestiais. Charles Haddon Spurgeon. Eu compreendo bem em termos gerais, e está claro que ele está falando de uma comunhão e amizade com Deus, que é esta uma coisa, que se um cristão não tiver, nada mais precisará. Se um cristão a tiver, essa uma coisa, a amizade com Deus, nada mais precisará desejar. John Stoughton. Peço ao Senhor, o que não podemos obter de imediato é bom desejarmos. Deus muito nos julga pelo desejo de nosso coração. Aquele que monta um cavalo coxo não pode ser culpado por seu mestre pela carência de velocidade. Se acelera o máximo que pode, aceleraria mais se fosse possível com seus filhos. Deus considera a vontade como um ato. Charles Haddon Spurgeon. Ao Senhor, este é o alvo correto de nossos desejos. Este é o poço em que devemos mergulhar nossos baldes. Essa é a porta em que devemos bater, o banco de onde sacar. Deseje o que vem dos homens e deite-se num monte de esterco com Lázaro. Deseje o que é do Senhor e seja carregado por anjos ao seio de Abraão. Sob as dolorosas circunstâncias de Davi, poderíamos esperar que ele desejasse repouso, segurança e milhares de outras coisas. Mas não. Ele coloca seu coração na pérola e abandona o resto. Charles Haddon Spurgeon.
e a buscarei. Desejos santos devem levar às ações resolutas. O antigo provérbio diz: aqueles que só ficam no desejo e nos planos de ação não são os melhores empregados. Charles Haddon Spurgeon. Contemplar a beleza do Senhor. Não devemos entrar nas assembleias dos santos para vermos ou sermos vistos, ou simplesmente para ouvir um ministro. Muito melhor. Contemple por fé. Contemple por fé. Que visão será quando todo seguidor fiel de Jesus contemplar o Rei face a face, o Rei em sua beleza. Oh, que vejamos essa bendita cena infinitamente. Charles Haddon Spurgeon. Diga-me se pode haver algum pedido mais grandioso do que esse. Esta uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Que Davi deseja é de fato aqueles que unum necessarium, a única coisa necessária, uma coisa necessária, de que Cristo fala no Evangelho, que Maria escolhe lá, como Davi o faz aqui. Maria escolheu a melhor parte e ela não lhe será tirada jamais. Sir Richard Baxter. Outra coisa que podemos chamar de um elemento de beleza em Deus é a combinação de seus vários atributos, virtudes, perfeições, em um tom harmonioso. As cores do arco-íris são belas quando consideradas uma por uma. Mas há uma beleza no arco-íris que não surge de uma única tonalidade. A santidade é bela, a misericórdia é bela, a verdade é bela, maravilhosa. Andrew Gray. Versículo 5. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão. Ele me dará o melhor abrigo durante o pior perigo. No recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Ninguém da antiguidade ousou entrar no lugar santíssimo sob a pena de morte. E se o Senhor esconder ali o seu povo, que inimigo se aventurará em atingi-los? Charles Haddon Spurgeon. Versículo 7. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. A voz que no último versículo está sintonizada, a música aqui está sintonizada ao choro. Fariseus em nada se importam se o Senhor os ouve, contanto que os homens os ouçam. Fariseus em nada se importam se o Senhor não o escuta, mas ele só está preocupado que os homens escutem ele, que escutem eles. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 8. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Almeida Revista e Corrigida. Oh, que haja mais dessa santa prontidão. Oxalá, quem dera, fôssemos mais moldáveis pela mão divina, mais sensíveis ao toque do Espírito de Deus. Charles Haddon Spurgeon. Deus está disposto a ser conhecido. Ele está disposto a abrir-se e a se deixar descobrir. Deus não tem deleite em esconder-se. Ele não se firma sobre um governo como alguns imperadores o fazem, acreditando que sua mera presença diminuirá o respeito. Deus não é esse tipo de Deus, mas pode ser perscrutado. No homem sendo encontrada alguma fraqueza, podemos rapidamente sondar nas profundezas de sua excelência. Mas com Deus, diferentemente, há sempre clareza. Quanto mais o conhecemos, mais o admiraremos. Desejo ser conhecido e abrir-me para você, como se Deus se deleitasse em esconder-se. Não, a falha está inteiramente em nós. Buscai o meu rosto, ele deseja revelar-se. Richard Sibbes. Quando tu disseste que haja uma oração e há uma oração,
Ele derrama sobre um homem um espírito de graça e súplica, uma disposição de oração. Ele coloca motivos, sugere argumentos e súplicas a Deus. Thomas Goodwin. Bem pode ser defendido que Deus usa a oração nem tanto para nos incitar e nos fortalecer a buscá-lo, mas quando deseja ser encontrado por nós. Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos, confortarás o seu coração, os teus ouvidos estarão abertos para eles. Salmo 10, 17, Almeida Revista e Corrigida. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29, 13. Thomas Cobbett. O meu coração disse a ti, o coração está entre Deus e nossa obediência, como se fosse um embaixador. Ele compreende de Deus o que Deus teria feito, e então envia o comando para a totalidade do homem. O coração e a consciência do homem são partes divinos, partes humanos. Richard Sibbes. Não rejeites com ira o teu servo. Deus rejeita muitos com ira por sua suposta bondade, mas jamais rejeita alguém por sua maldade confessa. Deus jamais rejeita alguém que confessa seus pecados. John Trapp. Teu servo. Feliz e bendita coisa é ser servo verdadeiro de Deus. Considero que a rainha de Sabá disse dos servos de Salomão, 1 Reis 10:8. Felizes estes teus servos. Thomas Pearson. Versículo 10. Se meu pai e minha mãe me desampararem, estes preciosos relacionamentos serão os últimos a me abandonar. Mas se o leite da bondade humana secar, até mesmo em seus seios, há um pai que jamais esquece. Charles Haddon Spurgeon. O Senhor me acolherá. Aqui estão o seu amor, sua sabedoria, seu poder, sua eternidade, tudo em sua natureza. Aos 4 acrescente a sua promessa, e você terá a plenitude de toda a segurança que pode ser desejada. Robert Sanderson. Versículo 11. Guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Um homem, viajando na estrada do rei, e sendo roubado durante o dia, terá sua satisfação recuperada no condado onde o roubo ocorreu. Mas se sua jornada ocorrer durante a noite, sendo o período inadequado, ele estará então correndo risco e deverá lidar com o que lhe ocorrer. Então, se um homem se mantém nos caminhos de Deus, ele certamente terá proteção de Deus. Mas se ele desviar destes caminhos, se expõe ao risco. Robert Skinner. Por causa dos que me espreitam, me observam. É maravilhoso observar a simplicidade honesta. É mais sagaz e confunde a astúcia da perversidade. A verdade é a sabedoria. A honestidade é a melhor política. Charles Haddon Spurgeon. Os cristãos condenam com suas vidas aquele que os condenam com suas bocas. Cristão, se você habitar na tenda aberta da libertinagem, da pornografia, do pecado, da masturbação, da luxúria, da lascívia, os perversos não caminharão de costas, desviando o rosto, como os modestos, Sem e Jafé, para cobrir sua vergonha, mas andaram para frente, como o amaldiçoado Cã, para expor o que aconteceu. Então fazem uso da perversidade do cristão para justificar a deles. Afinal, veja, aquele lá se diz cristão e vive no pecado. Então ele faz uso da perversidade do cristão para justificar os seus pecados. Os homens são impiedosos ao censurar cristãos. Não têm simpatia por sua enfermidade. O mundo jamais vai esquecer dos seus pecados. Enquanto o santo é uma pomba aos olhos de Deus, para os pecadores, ele não passa de um corvo. W. M. Secker. Versículo 12. Pois contra mim se levantam falsas testemunhas. A calúnia é uma arma antiga do arsenal do inferno.
e ainda é absolutamente utilizada. E não importa o quão santo o homem venha a ser, haverá alguns que o difamarão. Seu fôlego de vida é odiar o bom. O fôlego de vida dos ímpios é a calúnia. Versículo 13. Pereceria sem dúvida, Almeida Revista e Corrigida. Você pode duvidar que todas as águas do oceano não preencheriam uma colher. Da mesma forma como duvidaria de que a plenitude divina não lhe bastaria se você tivesse mais nada neste mundo. Uma gota da doçura divina é suficiente para fazer aquele que agoniza a morte mais cruel bradar de alegria. Já se foi a amargura da morte. Sua bondade o torna disposto. Sua bondade coloca seu forte poder em ação por seus santos em sofrimento. David Clarkson. Versículo 14. Espera no Senhor. Espera à sua porta com oração. Espera aos seus pés com humildade. Espera a sua mesa com serviço. Espera à sua janela com expectativa. Charles Haddon Spurgeon. Fica firme. Teus fantasmagóricos inimigos fugirão. O inferno treme diante de olhos guiados pelos céus. Escolhe defender e não atacar. A autoconfiança no conflito falhará. Quando em desafios, perigos poderás encontrar. A coragem verdadeira é constante, não um calor repentino. Sempre humilde, em si mesma não confia, e não lançará a si mesma a perigos. Consagra-te a Deus e aprenderás que Ele luta as batalhas da vontade resignada. Ama Jesus. O amor não suportará a covardia. Ama Jesus e descansa confiado na vitória. Thomas Ken.